Por que será que os fariseus eram tão criticados por Jesus? Por que será que Jesus ele tinha uma indignação, podemos assim dizer, em relação aos fariseus e aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei, aos doutores da lei? Por que será que Jesus ficava tão chateado, né, e triste com a condição deles, com a forma de viver deles? Por que será? O que você acha? No evangelho de hoje nós vamos ver mais uma vez, assim como em outros, né, que nós já partilhamos aqui, vamos ver esta indignação de Jesus, esta chateação de Jesus, porque estes homens que eram para dar exemplo de vida, infelizmente dão um contra-testemunho, assim como infelizmente muitos ainda hoje o dão. Vamos lá refletir comigo? Queridos irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 42 a 46. Naquele tempo disse o Senhor, Jesus está falando diretamente para os fariseus. Ele fala assim, ai de vós. E é tão forte, né? Quando Jesus fala, ai de vós. Eu não queria isso para mim. Eu não queria que Jesus falasse isso para mim. Ai de vós, diácono Marlon. Eu tenho certeza que você não queria isso para você. Então, se nós não queremos, temos que ficar atentos com esse evangelho e com a mensagem dele para observarmos o que Jesus está chateado, triste, entristecido, e por isso ele fala, ai de vós, com o comportamento destes homens, destas pessoas. Ele diz, ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Isso me faz lembrar, muitos ainda hoje, muitas pessoas que até têm posses, né? Têm uma condição financeira muito boa, pagam até um dízimo bem alto, né? Nas paróquias, mas que têm uma vida dupla, né? Uma vida de devassidão, uma vida de pecados, uma vida de trevas, e que vão à missa para se justificar, pagam o dízimo certinho para se justificar, mas não deixam que Jesus Cristo adentre o seu coração e transforme totalmente a forma de viver, a forma de pensar, a forma de sentir a vida, o sentido da vida, sabe? Não deixa o evangelho tocar profundamente essa pessoa. Então, da mesma forma, Jesus está falando, ai de vós que pagam o dízimo, ai de vós que vão às missas, né? Mas não mudam de vida, continuam na vida dupla, na vida errada, na vida errônea, na vida de pecados, não adianta de nada. De que adianta pagar o dízimo? Ah, eu pago tantos mil-reais de dízimo, mas tem uma vida dupla. Não adianta. Então a gente tem que prestar atenção neste evangelho, ele quer nos ensinar. Jesus falou para os fariseus, ai de vós, porque pagais o dízimo de todas as ervas, mas deixam de lado a justiça e o amor de Deus. Não podemos deixar de lado a justiça e o amor de Deus. Deus é justo, Deus é amoroso, ele nos derrama o seu amor, ele derrama o seu amor sobre nós. Aí ele continua dizendo, vós deveríeis praticar isso, sem deixar de lado aquilo. Olha o que Jesus está dizendo. E diz para nós também, temos que praticar aquilo, isso e aquilo. Ou seja, não devemos pagar o dízimo e esquecer as outras coisas, não. Temos que pagar o dízimo sim, temos que ir à missa sim, temos que viver os sacramentos e manter a santidade, sabe? Buscar a vida, a mudança de vida todos os dias. A mudança, a conversão, precisamos nos converter, porque somos pecadores e estamos sempre errando, né? Um dia desses a gente partilhou aqui no Evangelho, foi até o de domingo, para o homem é impossível ir para o céu, se salvar, mas para Deus nada é impossível. Então, com a graça de Deus, nós alcançaremos a vida eterna. Jesus continua dizendo para eles, ai de vós, fariseus, ele fala novamente, ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas. Eles gostavam muito disso. Aproveitavam, né, do lugar de honra nas sinagogas, queriam estar nos melhores lugares,
os lugares privilegiados, né? E gostavam de ser cumprimentados por todos, porque eram como que autoridades, né? Ainda hoje tem muita gente assim. Tem gente que quer um lugar especial até na igreja, né? Tem gente que acha que tem que ter um lugarzinho reservado ali porque, eu pago bem o dízimo, eu pago melhor, dou muito dinheiro para a igreja, então eu tenho que ter um lugar especial ali para mim, né? Então, tem gente que vive hoje como esses fariseus viviam. E aí Jesus continua dizendo: ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Olha que forte quando Jesus fala que eles são como que túmulos, né? Que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Aí, pensando que Jesus ia baixar a bola, né? Porque este mestre da lei, que era acima dos fariseus, né? Se sentiu magoado, chateado, porque parece que estava falando com ele também. Aí Jesus, dá outra lapada nele também. Jesus fala assim, Jesus respondeu: ai de vós também, mestres da lei. Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. São palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Olha o que Jesus está falando para esse mestre da lei, quando ele ficou chateadinho, né? Porque Jesus estava ali, falando com os fariseus. Aí Jesus fala para ele também: é de vós, porque os fariseus, os mestres da lei, pegavam vários preceitos, né, cargas pesadas que tinham que ser cumpridas, regras, e colocavam em cima das pessoas, né, para que elas cumprissem. Se não cumprisse, Deus ia ficar irado, chateado, né? Então era muita pressão, mas eles mesmos não colocavam nenhum dedo para carregar esse peso, ou seja, não cumpriam nada daquilo que eles inventaram, né, para que os homens cumprissem. Então Jesus, ele é direto, ele fala a verdade, ele está falando para estes homens, fariseus, mestres da lei, mas para mim, para você também, para nós cristãos, católicos, como está sendo a nossa vida, como estamos levando a nossa vida. Estamos levando, como estes homens, uma vida de fingimento, uma vida, sabe, de mais ou menos cristão. Eu sou mais ou menos de Deus. Lembra-se que os mornos serão vomitados. Não podemos ser mornos, não podemos fingir que somos católicos, que somos cristãos. Não podemos achar nunca que já está bom. Eu estou indo na missa, tá bom. Eu pago o dízimo, tá bom. E a sua vida? E a justiça e o amor de Deus tem tocado o seu coração? Você tem sido justo nas suas atitudes? Você tem sido amoroso nas suas atitudes? O amor de Deus adentra o seu ser, o seu coração, e você busca ser uma pessoa melhor em todos os momentos da sua vida. Você busca ser uma pessoa de Deus, uma pessoa cristã verdadeiramente. Então nós precisamos fazer sempre uma análise das nossas vidas, uma reflexão para mudarmos a nossa conduta, para que não sejamos hipócritas, não sejamos como os fariseus. Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós, sobre cada um de nós, em especial sobre aqueles que estão com dificuldades de sentir o Teu amor, a Tua graça, em cada celebração, em cada palavra. Estão como que cegos, Senhor, age na vida desses meus irmãos, para que possamos estar na luz, estar na graça, e que possamos vencer todos os pecados, todas as tentações. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco.